Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida, para a nossa meditação, para a nossa mudança de vida, aquele pouquinho que a gente muda todos os dias, quando a gente reflete a palavra de Deus e quando a gente entende o que Ele quer para a nossa vida, né? Jesus, Ele só quer coisas boas para nós, né? Infelizmente, a gente perde muito tempo sem meditar, sem entender a palavra de Deus. A gente é voltado mais para as coisas do mundo. Mas você pode ter recebido esse convite a fazer essa meditação e ter caído por aqui de paraquedas. E a gente vai ver o que Jesus trouxe hoje. E hoje a palavra de Deus continua no livro de Mateus, só que agora no capítulo 15, no versículo do 29 ao 39. A comunidade que serve. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para manter a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que tinha comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magadã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente tem aqui um evangelho que vem nos falar sobre a carência. A palavra diz, a gente vai entender aqui a leitura, e a palavra diz que Jesus estava lá, sentado na montanha, e ali se encontrava uma multidão de gente que trazia coxos, aleijados, cegos, mudos, né? E colocavam aos pés de Jesus para que fossem curados. E eram curados. Prestem atenção. Eram todos curados. E a palavra diz que Jesus sentiu pena daquele povo, porque eles já fazia 3 dias que estavam caminhando e eles estavam com fome. E Jesus faz a multiplicação ali dos pães, né? 7 pães e alguns peixinhos. E ali a palavra diz que ele alimenta a todos. Ou seja, a palavra diz que ele passa os pães para os discípulos e os discípulos vai passando para as pessoas e ali todos ficam saciados. E sobram ainda os cestos com pães e com peixes. A palavra de Deus, a gente lendo assim, quando a gente não entende,
a gente lê e a gente leva unicamente como uma multiplicação dos pães. Foi um dos milagres de Jesus, mais uma multiplicação dos pães. Mas hoje a palavra vem falar sobre a carência daquele povo, a nossa carência. Esse povo aqui somos nós, representa todos nós, né? Muitos coxos, muitos aleijados, muitos cegos, que é isso que nós somos, né? Muitas vezes a gente é manco de uma perna. A gente não se disponibiliza a irmos a uma igreja atrás de Jesus. Muitas vezes a gente é cego, a gente não entende a palavra de Deus para que a gente possa se voltar a fazer a vontade dele. Nós somos muitas vezes mudos, a gente se cala diante daquilo que a gente entendeu, diante daquilo que a gente se alimentou. Muitas vezes passamos tanto tempo dentro de uma comunidade e não temos a coragem por vergonha de falar da palavra de Deus, de colocar para fora, né? Falar daquilo que Ele colocou no nosso coração. Nós somos mudos. E a palavra hoje ela vem falar sobre essa carência, essa necessidade que a gente precisa, né? Aqui a gente vê que a palavra fala em cura, a palavra fala em milagres. A palavra diz que Jesus estava ali, olhando para aquele povo. Eu fico imaginando, é como se Jesus ele tivesse uma imã, né? Aquela imã que atrai as pessoas. Então as pessoas, ela por carência, aqui no caso de doença física, mas trazendo para a nossa vida, é o que nós somos. Muitas vezes nós somos assim como essas pessoas. Nós somos carentes. Nós somos carentes. Por quê? Porque a gente vive mais dentro de uma realidade do mundo do que da realidade espiritual que é de Deus. Você percebe que quando as pessoas elas vão ao encontro de Jesus, ela é curada, né? Jesus sabe que elas estão famintas. Quando a gente vai ao encontro de Jesus, a gente está com fome, com sede do amor de Deus. A gente quer conhecer esse Deus, a gente quer aquela cura, a gente quer. E a palavra diz que aqui ele sentiu pena, né? Ele sentiu pena da multidão, ou seja, ele sente pena de nós quando a gente está assim. E são inúmeras as vezes pelas quais a gente passa por essa situação de carência espiritual. E a gente não tem força de chegar aos pés de Jesus como essas pessoas foram. Muitas vezes nós somos levados como aqui. Era grande a multidão que levava coxos, aleijados, surdos, mudos para serem curados. Tudo isso aqui representa a nossa vida, o nosso eu. Muitas vezes eu tenho tudo isso junto aqui. Todas essas doenças eu tenho em cima de mim, né? Mas não é fisicamente. Não é uma coisa que as pessoas veem. Eu não estou aleijada, eu não estou numa cadeira de roda. Eu não estou manca de um pé para ser um coxo. Eu não estou muda, eu falo. Eu não estou cego, eu enxergo, né? Mas espiritualmente eu tenho tudo isso. Por quê? O ser humano, ele é cego. Ele é cego porque ele não enxerga a vontade de Deus para a sua vida. Então nós temos essa cegueira, mas é uma cegueira espiritual, não é uma cegueira visível. Aqui a palavra, ela fala da doença física, né? Mas trazendo para a nossa vida, para o nosso alimento e para a nossa reflexão, nós temos isso aqui. O cego, nós somos cegos guiando os cegos. Nós guiamos as pessoas e dentro de nós temos uma cegueira espiritual triste. Muitas vezes a gente nem vive o evangelho, a gente nem vive o que Jesus quer para a nossa vida. Mas a gente vai lá e dá o conselho ali à pessoa, né? Dá o conselho à pessoa
para que a pessoa faça assim, faça assado, menos em cima da vontade de Deus. Por quê? Porque nem eu mesma sei, nem eu mesma entendo. Eu não sei o que significa, o que Jesus quer para a minha vida, mas eu vou lá e dou o conselho àquela pessoa conforme o meu humano quer. Então, eu não tenho uma visão espiritual para aconselhar o fulano a andar num caminho certo. Então, eu sou um cego. Eu sou cego e ainda guio outro cego, né? Muitas vezes eu sou muda, não fisicamente porque eu falo, mas espiritualmente. Eu sou muda porque eu me calo diante do meu testemunho de vida. Eu tenho um testemunho de vida muito bonito, mas eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ir lá na igreja, testemunhar a minha vida, o que Jesus fez para a minha vida. Era para a gente falar, gritar aos quatro cantos do mundo o que Jesus fez de milagre na nossa vida. Não é? Às vezes a gente tem milagres grandiosos, milagres de ressurreição de pessoas assim na nossa frente. Pessoas que estavam ali doentes, pessoas que estavam entubadas, pessoas que foram renascidas na nossa frente. E muitas vezes a gente se cala, a gente não fala, a gente não diz. Jesus é único, creia. Muitas vezes as pessoas chegam junto da gente destruída por algo que esteja passando e a gente se fecha, a gente não fala dos milagres que Jesus... Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser uma pessoa de igreja para que você fale de Jesus para as pessoas, não. Às vezes num ponto de ônibus você está ali, você está conversando com alguém, não é? Que não é do seu meio. Você encontra uma pessoa, você está ali conversando, de repente a pessoa está ali, começa a desabafar contigo, começa a falar, você sente ali que existe uma falta de fé, que existe uma revolta contra Deus diante de uma situação que está passando. E muitas vezes a gente tem, muitas vezes a gente tem vergonha de falar. Não falamos, a gente vê que aquela pessoa ela necessita de uma fala. Ela quer que você, é como se ela pedisse um socorro e a gente se cala. Então a gente é mudo nesse sentido, né? Nós somos mudo espiritualmente. Nós somos coxo, né? Nós mancamos para lá, mancamos para cá. Muitas vezes a gente cai aqui, cai acolá, né? Muitas vezes a gente está firme na fé, muitas vezes a gente está no mundo, a gente não quer saber das coisas de Deus, né? Muitas vezes a gente é aleijado porque a gente não tem coragem de levantar da nossa vidinha para irmos a uma igreja, não é? A gente sabe que todos nós necessitamos de ir à igreja. Jesus ele nos espera lá na igreja, mas a gente não vai. Nós somos aleijados. Vivemos em cadeiras de rodas, não visíveis, mas invisíveis, né? Então Jesus vem falar dessa carência. Quando a palavra de Deus diz, quando ele fala aqui, né, que ele estava sentado na montanha, a gente percebe que tinha uma multidão enorme ao seu redor, né? E que essas pessoas levaram outras pessoas, que eram os cegos, os mudos, os aleijados, ou seja, pessoas fisicamente, aparentemente, com problemas, né? E que iam ali angustiadas, com fome, com sede, né? Da misericórdia de Deus. Nós somos assim espiritualmente. Quando a gente encontra Jesus na nossa vida, ela vem ou por uma doença ou por o convite de alguém. Alguém nos convida a conhecermos Jesus. Alguém nos convida a irmos à igreja. Alguém nos convida a irmos a um grupo de oração, a um culto, a uma missa, né? Ah, fulano, tu tá com esse problema. Ah, vamos ali que tu vai se sentir leve. Tu vai conhecer, tu vai beber de uma água viva, né? Tu vai beber de uma água viva que tu nunca mais tu vai sentir sede. Essa sede, essa carência, esse medo de perder, esse medo de não ficar curado, isso vai passar. Eu vou te levar em um lugar que Jesus está lá. Então, essa multidão de que a palavra fala representa as pessoas que nos convidam
a irmos. Nós que fazemos parte dos coxos, dos aleijados, dos mudos, dos surdos. Aí você me pergunta, mas eu não sou muda, eu não sou surda. Nós não somos fisicamente, graças a Deus. Fisicamente nós não somos perfeitos. Mas espiritualmente nós somos carregados dessas doenças aqui. Nós somos mudos quando a gente se cala. Nós somos surdos quando a gente não quer escutar a palavra de Deus. Quando alguém chega para falar da palavra de Deus, muitas vezes a gente fecha a porta na cara da pessoa, porque a gente não quer ouvir. A gente não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus. Não tem. Então eu não quero ver essa besteira. Eu não quero crente protestante na minha porta, tentando me converter. Não quero. Não quero porque eu não vou me converter, eu não vou vestir uma saia lá embaixo, eu não vou deixar de botar meus brincos, meus batons, minhas coisas, porque um crente chega aqui, né, querendo me levar para a igreja dele. Eu não quero. Você espiritualmente, você é um surdo. Você não abre o seu ouvido para a palavra de Deus. As pessoas que elas chegam me convidando, te convidando, são pessoas escolhidas por Deus. São pessoas que te levam à salvação, te leva, te busca. Vamos lá, meu irmão. Você está angustiado, você está assim, você está... Muitas vezes a gente tem essa carência e não sabe de onde vem. Depositamos a nossa carência nas pessoas que estão do nosso lado, mas não é. Esse vazio, esse buraco é de Deus. E só Ele para tapar esse vazio. Você pode ir para o fim do mundo, você pode conviver com milhares e milhares de pessoas do seu lado. Se você tem esse vazio, se você tem essa cegueira espiritual, se você tem essa surdez, você não escuta as pessoas que falam de Jesus para você. Você não escuta, você não quer saber. Você é um doente. E hoje Jesus vem nos mostrar que a misericórdia dele é tão grande com aquele povo carente, que ele percebe que aquele povo tem sede, aquele povo tem fome, né? Aquele povo está ali, aos pés dele, acreditando que ele vai fazer algo. E ele faz. Você percebe que a palavra diz que ele transforma o pão e os peixes. Ele transforma, ele multiplica. Quando ele vem, quando a gente vai de coração leve buscar Jesus, a gente deixa que as pessoas que querem cuidar da gente, espiritualmente falando, nos levam muitas vezes a uma igreja, muitas vezes a um grupo de oração, a alguém que pode conversar conosco e nos aconselhar. A palavra diz que Jesus, ele dá. Ele mata a tua fome, ele mata a tua sede. Aqui a palavra fala na fome da carne, né? Mas trazendo para a nossa vida, é a fome espiritual. É aquela... Quem nunca, para quem já conheceu a palavra de Deus, já encontrou Jesus na vida, sabe? Naqueles momentos de angústia que você sai de casa sem rumo. E muitas vezes você se depara com uma igreja aberta e você entra. Ali você está carente do amor de Deus. Você quer um alívio para sua alma e você entra. E muitas vezes tem pessoas ali que te acolhem, né? Que te abraça, que te acolhe, te coloca para dentro. Leva você no Santíssimo. Em se tratando da Igreja Católica, te leva lá, faz uma oração, te apresenta Jesus Cristo vivo na Eucaristia e diz, o lugar é esse. Aqui você pode desabafar o que você quiser. Eu garanto a você que quando você levantar daí, você vai ser outra pessoa. Quem nunca, né? Então, quando a gente chega a esse ponto, a gente tá carente como esse povo aqui. E a palavra diz que Jesus está lá nos esperando. E a palavra diz que Jesus tem misericórdia e sente pena de nós.
E aí ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes e ele nos alimenta. Ele nos alimenta com a sua misericórdia. A nossa fé é renovada quando alguém nos convida a conhecer esse mistério e a gente dá o nosso sim. Quando a gente deixa de ir, aí a gente sai de lá curado. A palavra diz que todos esses saíram curados, porque eles quiseram, ou seja, eles deram o seu sim. Nós precisamos dar o nosso sim. A gente não pode ser mais cego, a gente não pode ser mais mudo, a gente não pode ocultar as coisas que Deus faz na nossa vida. Não, a gente tem que colocar para fora, mostrar às pessoas com todo o orgulho do mundo: eu conheci um Deus. Eu conheci a palavra de Deus. E eu estou sendo uma outra pessoa, né? Eu estou sendo uma outra pessoa e eu gostaria de convidar você a ir conhecer também. Não feche o coração, abra o coração para que você possa sentir esse mistério, né? E a palavra diz que a misericórdia de Deus é muito grande para conosco. Mesmo a gente passando muito tempo da nossa vida sem querer saber disso aqui, quando a gente dá o nosso sim, Jesus tem pena e diz: nossa, como minha filha ela está carente. Eu estou aqui para saciar, minha filha, a sua fome. A sua fome, a sua alma, ela será saciada agora. E eu não conheço nenhuma pessoa que chegou a esse ponto que eu citei agora, de entrar numa igreja desesperado, sem esperança, sem fé, e sair de lá com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento no coração. Não sai, não sai. Nós saímos leves, com a nossa fé renovada, a nossa esperança transformada, né? E a gente ainda volta. Ainda voltamos, porque aquilo que a gente comeu ali, aquele pão, aqueles peixes que a gente comeu ali na presença do Senhor, né, nos faz voltar a querer mais e mais e mais e mais, né? Então, o Evangelho hoje vem falar sobre essa carência. Entenda que nós somos doentes espiritualmente. A nossa doença ela não é física. De muitos não é física. A nossa doença é essa. Nós somos esses doentes aqui. Essa multidão que levava os doentes são as pessoas que muitas vezes nos convidam e a gente não escuta porque nós somos doentes. Nós somos mudos, nós somos surdos, nós somos aleijados. A gente não vai. Mesmo muitas vezes a gente é convidado, mas a gente não vai, porque a gente não quer. A gente não quer sair do nosso mundo, da vida do mundo, o que o mundo nos oferece. Não. Sair da vida do mundo dá trabalho, né? Entender a vontade de Deus dá mais ainda, porque é um Deus radical. É radical. A palavra de Deus ela não vai ser mudada nada. Tudo que está escrito vai ser realizado, né? Então que hoje a gente possa ter essa convicção de que somos carentes. Carentes não de pessoas, mas de Deus. Quando a gente coloca em prática, né, essa intimidade com Jesus Cristo, não existe carência para com ninguém humano do lado. Né? Às vezes você diz que é carente porque você não tem amor de mãe, você é carente porque você não tem amor de marido, carente porque você não tem amor de filho, né? E esse buraco, só quem pode preencher é Jesus Cristo. E quando você está na caminhada, não tem ser humano que more do seu lado, que viva com você, que lhe deixe carente. A carência ela não existe quando você conhece Jesus Cristo. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.